Boa, boa noite, João César. Boa noite, João. Boa noite, Terito. Boa noite, Florestan. Boa noite, Miola, Marufito. O João, eu fico pensando aqui, né, que o lema dessa turma bolsonarista é Deus, Pátria e Família, né? Dizem-se de Deus, mas a boca deles é como um esgoto incessante. E a Bíblia também para eles, né? É a mesma fonte que diz, né, que onde verter água pura e água suja, né? Assim, é uma coisa estranha, né? O que é pátria para eles? E quanto à família, esses diálogos entre o Jair e o Eduardo, que foram divulgados pela Polícia Federal, são um retrato da espécie de afeto familiar que existe ali no núcleo do bolsonarismo, né? Que família que vem à tona, né? Quer dizer, ali você vê que não tem nada de família, não tem nada de pátria, né? E aí, conversando com você hoje, você falou para mim que eles estão com um projeto novo. Qual é esse projeto, professor, da extrema-direita? Vamos lá, então, Florestan. Me permita antes fazer um comentário, se você me permitir. 2 comentários em cima do que você falou, que eu acho muito importante. Em primeiro lugar, eu tenho uma proposta para o debate público brasileiro. Eu proponho que nós não mais nos refiramos, em nenhuma circunstância, a Silas Malafaia como pastor Silas ou como líder religioso. Está mais do que provado, nesse último áudio que eu estava escutando o programa antes de entrar, mais do que provado pela ação dele, que eu posso aqui até fazer uma cronologia depois, se vocês se interessarem. O Silas Malafaia é um agente político que adultera o repertório bíblico para manipular fiéis e obter ganho político. O Silas Malafaia, e chegou a hora, Florestan, de nós termos coragem de dizer as coisas no espaço público como devem ser ditas, antes que seja tarde. Vou repetir, o Silas Malafaia não é um líder religioso, ele é um líder oportunista que adultera o repertório bíblico de maneira consciente para manipular fiéis e obter ganho político. Se você me permite, Florestan, bem rapidamente, veja, 14 de fevereiro de 2024, está tudo registrado. Ele dá uma longa entrevista para o Estado de São Paulo e ele afirma: a Advec pagará pelo trio elétrico. E diz, porque alguém tem que pagar nesse português privilegiado do Silas Malafaia. E completa dizendo, a Advec, a Associação Vitória em Cristo, tem no seu estatuto a inclusão de um artigo que permite financiar eventos que conscientizem o público. Então, a Associação Vitória em Cristo pagaria pelo trio elétrico. Houve uma repercussão muito grande e surgiu a possibilidade deles perderem a isenção fiscal. Igreja, para ter isenção fiscal, tem que ter atividade religiosa, não atividade política. 6 dias depois, no dia 20 de fevereiro de 2024, ele voltou atrás e disse, não é a igreja, sou eu, como homem público, sou eu, como CPF, que pagarei pelo trio elétrico. E apresentou a nota fiscal de aproximadamente R$35 mil. Ou seja, ele, Silas Malafaia, deixou claro que não era ele como pastor, mas ele como agente político. Vou repetir, Florestan, o Silas Malafaia não pode ser tratado como líder religioso. O comportamento dele é de um líder oportunista que manipula o repertório bíblico. É indispensável que, pelo menos, o campo progressista retire deste cidadão o título de pastor. Ele desonra a fé evangélica. 1. 2. A troca de diálogos do Eduardo Bolsonaro com o pai causa uma dupla surpresa. A primeira surpresa é pelo baixo nível, pelo baixo calão. Olha, Florestan, eu tive uma relação difícil com meu pai. Meu pai era um homem radical de direita, apoiava a ditadura. Com 14, 15 anos, nós tínhamos brigas homéricas. Eu quase fui expulso de casa. Nunca voltei atrás. Meu pai também não. Um homem brilhante, mas um homem de direita radical. Nunca passou pela minha cabeça de respeitar meu pai, pelo simples fato de que eu tinha enorme respeito por ele como pai. Eu não consigo imaginar que um filho possa dizer para o seu pai o que esse rapaz disse. Mas esqueçamos, deixemos de lado consideração familiar, moral. A imagem do Bolsonaro sai tão arranhada desse episódio, ele sai como um fantoche
do líder político Malafaia, e ele se nós eu imaginava o Bolsonaro como líder da família, uma liderança inconteste, alguém que seria temido, respeitado, que um filho diga para ele o que ele disse daquela forma. É uma coisa, revela tudo. Agora vamos lá. Desculpe, Florestan, mas eu queria realmente dizer isso, com todas as palavras. Silas Malafaia não é líder religioso. Silas Malafaia não é um homem cristão. Todo o comportamento dele é o oposto. Mas vamos lá. O plano da extrema-direita. Nas trocas, eu mandei para a Sara uma série de elementos que eu tenho captado, tanto em redes sociais quanto isso. Olha que coisa grave isso aqui. O Florestan, Tereza, isso está circulando de maneira vertiginosa no Telegram e no WhatsApp bolsonarista. Isso tem que ser associado a uma entrevista que o Flávio Bolsonaro deu ontem. E ele disse com palavras tão claras como as que eu direi agora. Ele disse, 2026, eleição sem Bolsonaro em 2026 não é legítima, é uma eleição do sistema, os Estados Unidos não reconhecerão. É uma típica operação da CIA, do modelo iniciado na Guatemala em 1954, já falamos aqui sobre isso. É uma típica operação de desestabilização de regimes para um golpe de força. Entre 1961 e 1964 foi assim no Brasil. Foi orquestrado pela CIA. De igual forma foi assim no Chile. Veja o que ele está dizendo. Ele está ameaçando o futuro brasileiro. Se Eduardo Bolsonaro se referiu a uma esquadra, a um porta-aviões americano no Lago Paranoá, o Flávio Bolsonaro está prometendo uma equivalência entre as tropas da Marinha deslocadas para a Venezuela com um possível acontecimento similar no Brasil, porque ele está associando o ataque à Venezuela não como um ataque específico direcionado apenas ao Maduro, mas como um projeto mais amplo de ataque ao Foro de São Paulo. Isso é gravíssimo, Florestan. É gravíssimo. Agora, isso se associa com o quê? Você pode, por favor, Sara, mostrar os outros elementos que eu garimpei desse submundo? Veja, começou há 3 dias atrás. Mário Vitor, Miola, Tereza, há 3 dias atrás, começou uma postagem aparentemente enigmática. Como, por exemplo, apareceu nas redes bolsonaristas antes do 8 de janeiro uma frase que dizia, Florestan, festa da Selma, festa da Selma. Selma é o nome da esposa do general Vilas Boas. A festa da Selma era o golpe do 8 de janeiro. Isso começou a circular há 3 dias, já é trend topic. Todos estão dizendo. O que isso está dizendo? É a mudança de plano. Se eu estiver correto pela identificação que eu faço das redes bolsonaristas, como é que o plano muda? Vem, me acompanhe. Nós já identificamos aqui juntos, há uns 2 meses, antes de tudo se tornar claro, dialogando com vocês, nós chegamos à conclusão de que a prioridade da extrema-direita não era a presidência da República em 2026. Porque nós antecipávamos que o cenário poderia tornar-se muito mais favorável para o presidente Lula, com a inflação controlada, etc. Com o Trump, esse desastre ficou muito mais favorável mesmo, porque agora do que se trata para todos nós, esqueçamos o presidente Lula, do que se trata agora é a defesa da soberania nacional. Ainda bem que é com o presidente Lula, mas olha, eu vou dizer uma coisa aqui que vai surpreender a audiência, Tereza. Se fosse o presidente, o Michel Temer, e os Estados Unidos ameaçassem a soberania nacional, nós todos aqui, eu tenho certeza que nós apoiaríamos o Michel Temer para apoiar a soberania nacional. Sendo o presidente Lula, o apoio é redobrado. Veja, mas nós concluímos há uns 2 meses atrás que o plano seria a concentração no Senado, e o Flávio Bolsonaro deu uma entrevista para a Folha de São Paulo esclarecendo o plano. O Senado para manietar o judiciário. E o Bolsonaro daria o apoio ao candidato que se comprometesse tanto com o indulto quanto com o enfrentamento com a STF, se fosse necessário, pela força. E nós nos escandalizamos aqui como é que a Folha de São Paulo tinha permitido uma tal declaração golpista. O plano mudou, Florestan. Agora, o Bolsonaro, o cenário hoje, por que eles estão dizendo eu só voto no Bolsonaro? Porque ele não estará na cédula, ele estará na papuda, e a tentativa de desestabilização em acordo com a Casa Branca do Trump,
o que torna o crime de lesa pátria não mais um crime de moral, um crime subjetivo, torna o crime concreto, objetivo, e é necessária a punição rigorosa dessas pessoas. Eu só voto no Bolsonaro, isto é, se o Bolsonaro não estiver na cédula eleitoral, eu considero que a oposição foi alijada. Se a oposição foi alijada, a eleição não tem legitimidade. Porque do que se trata agora, e a nota é que eu estou dizendo, o ataque ao Tarcísio de Freitas tende a aumentar, a não ser que a revelação do plano os leve a mudar de opinião. Por quê? Agora, do que se trata de caracterizar Ratinho Júnior, Romeu Zema, Tarcísio de Freitas e Ronaldo Caiado como todos integrantes do sistema. Nessas trocas impossíveis, absurdas, do filho com o pai, o Eduardo Bolsonaro diz: o Tarcísio só pensa nele, o Tarcísio vai F você, o Tarcísio vai F a nós todos, eu vou ter que passar minha vida inteira na P daqui, e a eleição dele só é boa para Faria Lima. Vamos traduzir isso em vocabulário bolsonarista da extrema-direita, do submundo bolsonarista? É o seguinte: é o velho argumento do Olavo de Carvalho do Teatro das Tesouras. Isto é, tem PT e PSDB é o sistema. Agora tem PT, os 4 governadores são sistema. É puro sistema. A extrema-direita se retira do páreo em 2026 e não disputa a presidência. O Bolsonaro não apoia nenhum candidato à presidência, mas toda a força é concentrada no Senado. Toda a força do apoio do Bolsonaro, que ainda é um apoio significativo, não será dado para nenhum candidato à presidência, porque será dado inteiramente ao Senado, e, além disso, é um cenário concertado com a Casa Branca, numa típica operação da CIA para desestabilização do regime. E eles dirão que a eleição de 2026 não é legítima. Florestan, Tereza, Mário Vitor, Miola, Sara, é isto. Difícil de acreditar, mas é isto. Você sabe que tem a ver com aquilo que o Eduardo Bolsonaro falou, né? O Trump não vai reconhecer uma eleição se o Bolsonaro não estiver nela. É isso, Florestan. Então, o que torna tudo mais grave, porque agora esse é um típico plano da CIA. Mas, para a audiência, nós não estamos fazendo teoria da conspiração, nós não somos bolsonaristas. Em 1954, foi um laboratório da CIA. A CIA fez uma operação psicológica, uma desestabilização do regime do Jacobo Arbenz, e esse foi um modelo seguido pela CIA em toda a América Latina. No Brasil, entre 61 e 64. No Chile, entre 71 e 73. Na Argentina, no Uruguai. Esse é o modelo seguido pela CIA. O mais vergonhoso nesse caso, Florestan, é que agora nós temos deputados e senadores eleitos que aceitaram um papel absolutamente abjeto de servir de quinta coluna. Todos esses que estão dizendo eu só voto no Bolsonaro, estão colaborando desde agora para a desestabilização do regime. Todo o interesse dessas pessoas... Olha, nós que conhecemos a história de como foi 64, o Florestan é uma reedição do processo de desestabilização. 64 também a gente tinha golpistas, né, parlamentares golpistas brasileiros, né, que apoiavam todas aquelas ações da CIA, aqueles IPs, aquelas coisas todas. Mas nada comparável hoje, né, Tereza? Eles passaram de todos os limites, Tereza. Eles vão carregar para si, para o resto da vida, essa vergonha de terem se comportado dessa maneira. Porque dessa forma, Tereza, é quase inconcebível imaginar um deputado federal que ele está ganhando... que é tão absurdo que eu não acredito no que eu falo. O Eduardo Bolsonaro, neste momento em que colabora com a Casa Branca para desestabilizar o governo brasileiro e criar condições objetivas para que haja no Brasil uma operação similar ao que os Estados Unidos ameaça realizar contra a Venezuela. Por isso eles querem decretar o PCC, o Comando Vermelho, como organizações terroristas para terem a prerrogativa de invasões militares sem anuência no Brasil. Hoje, um deputado federal que está ganhando salário, que tem um número enorme de assessores, está agora nos Estados Unidos planejando isto. É inacreditável. Realmente é inacreditável. Eu queria fazer um questionamento. Se eu entendi direito, professor, você está falando que existe a possibilidade de eles não participarem do pleito do ano que vem? É isso? No nível da presidência, eles estão se preparando. Tem um outro, Sara, que eu mandei, se você colocar, vai ficar bem claro.
É o mesmo, todos fazem o mesmo. Me parece, Mário Vitor, que a ideia é É mais do que não participar, né, João César? É não participar para criar a leitura de que a eleição é ilegítima, porque não permitiu que uma força política poderosa, popular, participasse. Né? Em suma, aquilo que foi feito com o Lula em 2018, né? Exatamente. Então, a minha pergunta é se essa não é uma situação de mais recuo da extrema-direita do que de avanço. Isso é uma boa pergunta, Mário Vitor. O que eu estou propondo é a decodificação da narrativa que se tornou dominante na última semana nas redes bolsonaristas, o WhatsApp e Telegram, que eu participo como clandestino. Agora, a sua pergunta que é importante, Mário Vitor. Esse projeto tem chance de frutificar? Eu acho que ele foi muito prejudicado pela decisão correta do ministro Alexandre de Moraes de retirar o sigilo dos áudios e das mensagens. Porque o que se estava articulando nos áudios e nas mensagens era exatamente esse projeto. Esse projeto agora tem duas dificuldades. Ele está revelado, nós estamos aqui falando dele. 2, esse projeto implica que em outubro de 2026 o Donald Trump continuará tendo o poder que possui hoje. Eu tenho dúvidas reais, Mário Vitor, se o Donald Trump seguir na toada em que ele está, criando todos esses obstáculos no mundo inteiro, porque, veja, do ponto de vista objetivo, o que é que o Donald Trump ganhou com os tarifaços até agora? Assim, objetivamente, Mário Vitor. Haverá uma arrecadação maior de tarifas, é claro, mas essas tarifas serão usadas para quê? Esse é um ponto que no Brasil nós não temos discutido, Tereza. Eu acho importante. Objetivamente, ele obterá mais recursos. O Estado americano obterá mais recursos com as tarifas. É absolutamente verdadeiro. Mas esses recursos, para que serão utilizados? Esse é o ponto central. Eles serão utilizados para permitir que se leve adiante a proposta do Donald Trump. Qual é a proposta do Donald Trump? Cortar benefícios sociais, cortar seguro médico, cortar apoio social, cortar subsídio para remédio, cortar educação, cortar financiamento para as artes. E por que ele precisa cortar, Miola? Porque ele fez uma proposta de corte de impostos dos super ricos. Isto é, os super ricos pagarão menos impostos e esses impostos que os super ricos não estão pagando serão subsidiados de duas formas. Corte de ação social do Estado americano e pelas tarifas. Ou seja, a perspectiva que eu vejo, Mário Vitor, para responder a sua pergunta, do Donald Trump em outubro de 2026, eu acho que estamos caminhando para um cenário em que só haverá duas possibilidades. Ou ele será o imperador do mundo, ou ele terá se afirmado como um autocrata que nós sequer imaginamos que ele poderia ser, ou ele estará prestes a perder o cargo. Porque a economia americana começa a dar sinais de queda, a popularidade do Donald Trump cai de maneira assustadora, o Donald Trump tem conseguido milagres invertidos. Por exemplo, uma rivalidade histórica que envolve xenofobia e envolve genocídios na Segunda Guerra Mundial. China-Japão. A China e o Japão estão muito mais próximos do que jamais estiveram nos seus milênios de anos de história. A China começou a comprar a soja que a China está deixando de comprar dos Estados Unidos, a China começou a comprar do Brasil. O Brasil e a Índia hoje têm uma relação comercial muito mais próxima, como potencialmente a relação comercial do Brasil com a Índia, que tem 1 bilhão de habitantes, é potencialmente muito superior do que era 3 meses atrás. A União Europeia começa a reagir. A maneira como ele tratou os líderes da União Europeia, daquela forma humilhante, colocando todos como se fosse uma escolinha do professor Raimundo, ele na cadeira principal, os outros em cadeiras, em vez de receber num salão oval, como sempre ocorre. Então, Mário Vitor, o projeto da extrema-direita é este. Não quer dizer que vai acontecer, porque o projeto da extrema-direita só irá adiante se o Trump estiver muito forte em outubro de 2026. Eu tenho dúvidas reais de que esse seja o cenário mais provável. Obrigado, professor. O que você imagina? Que ele poderá estar muito desgastado, que ele vai sofrer impeachment?
Eu acho que a situação, a maneira como ele tem lidado com a situação, tanto internamente quanto externamente, por exemplo, ele ameaçou hoje, Tereza, chamar a Guarda Nacional para 6 cidades americanas, que ele considera que não estão colaborando com o ICE, com essa polícia nazista de caça aos imigrantes. Tereza, se você vir a fotografia dos 6 prefeitos, eu dou para você uma única chance para descobrir qual é a cor da pele dos 6 prefeitos. São todos pretos. Internamente, por exemplo, hoje, a posição do Roberto De Niro torna-se uma posição dominante nos Estados Unidos entre os artistas mais importantes. Ele está ameaçando retirar a nacionalidade e o visto da esposa do George Clooney, que é uma importantíssima advogada de renome internacional na área dos direitos humanos e que tem sido muito dura na condenação do genocídio de Israel em Gaza. Há um número crescente de pessoas que começam a publicamente dizer que o comportamento do Donald Trump é errático e próximo à loucura, próximo à insanidade. Então, o cenário que me parece provável, Tereza, eu não diria isso há um mês atrás. Me parece que o cenário mais provável são apenas 2, não há 3 agora. Não há mais aquela pluralidade de possibilidades. Se continuar nessa toada, em outubro de 2026, ou Donald Trump é o dono do mundo, ou o Donald Trump estará na iminência de sofrer uma derrota, assim como a vitória dele foi uma vitória acachapante, como há muito tempo nenhum presidente americano teve a vitória similar à vitória do Donald Trump, e somos aqui honestos e reconhecemos, foi o único presidente americano que ganhou nos 7 estados pêndulos. Isso nunca tinha acontecido. Foi uma vitória acachapante do Donald Trump. Mas assim como ele teve uma vitória acachapante, há nos Estados Unidos algo muito importante, que são as eleições da metade do mandato, as chamadas midterm elections, que nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, são eleições que renovam a Câmara e o Senado. É muito comum, por que isso existe nos Estados Unidos? É uma engenharia institucional muito inteligente. Se os 2 primeiros anos são desastrosos, nas midterm elections isso se corrige. A possibilidade de que a economia americana tenha problemas reais de inflação, que o povo americano esteja profundamente insatisfeito, porque as taxas de desaprovação dele somente crescem, que ele tenha uma derrota fragorosa nas midterm elections. Isso acontecendo equivale a encerrar o mandato. Hoje me parece o cenário mais provável. A opção não é mais uma opção nuance, não tem mais nuance depois de tudo que aconteceu. A opção é ou ele será imperador do mundo, ou ele estará próximo a ter a maior derrota de um presidente republicano na história, que seria as eleições do meio do mandato. Neste caso, o projeto da extrema-direita naufraga e nós vamos ver todos esses traidores na cadeia, espero. Todos. Viola. Mas como o Garrincha falou para o Fiola em 58, né, João César, já combinou com os russos, nesse caso, já combinou com os chineses também. A vida do Trump não é tão fácil, mas eu te faço uma pergunta dupla, porque são temas conexos. Primeiro, o seguinte, tu não entendes que o Trump e o trumpismo ele é um sinal mais de fraqueza do que de força dos Estados Unidos, do Império, né? E, portanto, as suas contradições, seus limites também têm que ser considerados, e toda uma dinâmica, um rearranjo mundial que está em curso. E segundo, né, os fatos e acontecimentos recentes que têm de se aprofundar, que estamos tendo conhecimento sobre isto que é algo impensável, gravíssimo, do Bolsonaro, né, o seu submundo, né, real desse chorume, não impacta também de maneira muito significativa o Bolsonaro, o bolsonarismo, e os planos da extrema-direita periférica do trumpismo, como é o caso do Brasil? Eu acho que sim, Miola, esse ponto é muito importante. O que nós assistimos hoje é certamente essa mudança fundamental de eixo do Ocidente para o Oriente, como vocês já destacaram em inúmeros programas que eu já assisti. Isso é fato concreto. A nova rota da seda chinesa, se ela de fato entrar em plena circulação, se ela se desenvolver plenamente como os chineses imaginam, haverá um deslocamento fundamental do PIB
do planeta para essa nova rota da seda. O comportamento do Trump é um reconhecimento de que esse processo está em curso, é uma tentativa desesperada de frear esse processo. Mas de que maneira o Trump está tentando frear esse processo? Isso é bem importante, Miola. Porque como é que a China opera? Isso é bem importante. Desde 1949, quando tem a Guerra Civil, o Chiang Kai-shek é derrotado e a República Popular da China se estabelece, se eu perguntar para você, Miola, em que guerra internacional a China se envolveu? Não tem nenhuma, Miola. Nenhuma. A China conseguiu, nos últimos 20 anos, um feito que é único na história da humanidade. E aqui não estou elogiando, criticando, é objetivo. A China retirou milhões de pessoas, o número de milhões de pessoas que a China retirou da fome só tem um paralelo longínquo, que é os primeiros governos do Lula, quando ele retirou dezenas de milhões de pessoas da fome. A China retirou centenas de milhões de pessoas de uma situação de miséria. O crescimento do PIB da China nos últimos 30 anos não tem paralelo nos séculos 19, 20 e 21. O único paralelo antes da China, acreditem, era o Brasil, entre 1930 e 1980. Mas o crescimento da China não tem paralelo. E o crescimento da China é um crescimento voltado para o longo prazo em grandes obras de infraestrutura. Por exemplo, a China faz trens-balas muito sofisticados, extremamente caros a infraestrutura, para locais em que ainda não há população. Para nós, Tereza, é um absurdo. Parece a Transamazônica dos militares, não uniu nada a lugar nenhum. Não. É porque eles estão pensando daqui a 20, 30 anos. Se há uma região que hoje tem uma densidade populacional baixa, se essa região é dotada de infraestrutura, trem-bala, infraestrutura completa, daqui a 20 anos, a densidade demográfica vai multiplicar por 10. É um projeto a longo prazo. A presença, eu vi há pouco tempo um presidente, eu não vou lembrar agora, infelizmente, de qual país, era de um país africano, e perguntaram para ele se ele não ficava muito preocupado com o imperialismo chinês. Ele sorriu, Florestan. Ele disse assim, veja, vocês estão chamando de imperialismo chinês. Antes do imperialismo chinês, nós tivemos no século XIX o imperialismo francês. O que eles deixaram para nós? Ele disse, nada. Depois tivemos no século XX o imperialismo americano. O que vocês viram do imperialismo norte-americano que ficou? Ele disse, nada. Ele falou, agora, o que vocês chamam do imperialismo chinês. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Abriu a janela. Havia um conjunto enorme de obras de infraestrutura. Então, esse deslocamento do eixo econômico do Ocidente para o Oriente e uma hegemonia econômica chinesa é um fato concreto, desenhado, objetivo. Qual seria uma possibilidade para os Estados Unidos tentarem reverter? Porque, bem ou mal, hoje, a maior potência econômica do mundo é os Estados Unidos, a maior potência, o maior poderio técnico-militar é norte-americano. Qual seria uma possibilidade de reverter essa tendência? Seria estar no século XXI e estabelecer parcerias estratégicas. Por exemplo, os Estados Unidos poderiam ter decidido estabelecer com o Brasil uma parceria estratégica. Seria excepcional para a economia norte-americana. Eles poderiam ter feito o mesmo com a Índia. Eles poderiam ter, em lugar de enfrentar e tentar destruir os BRICS, eles poderiam ter feito parcerias estratégicas com alguns dos parceiros do BRICS. O que eles estão fazendo, na verdade? Miola, eles estão acelerando o seu declínio, porque eles estão forçando involuntariamente a uniões comerciais que há 5 anos atrás pareceriam impossíveis. E, além disso, a maneira pela qual o Trump tenta reverter o declínio americano é voltando a políticas do século XIX. Políticas tarifárias que são quase mercantilistas. Isto não pode dar certo. E, internamente, o Trump está fazendo com força uma série de políticas com uma rapidez e uma celeridade que ameaçam, de fato, a democracia norte-americana. Eu vejo cada vez com menos perspectiva possível o Trump terminar o mandato, Miola. Então, professor... desculpe, estou falando muito, pessoal, desculpe. Não, eu só queria saber o seguinte, eu queria retomar a história da família Bolsonaro, porque nos áudios do Eduardo Bolsonaro, ele diz que se ficar nessa história da anistia light, né, o Trump vai virar as costas e vai tocar a vida dele e vai esquecer o Brasil. Ele fala, nós temos que correr para ter essa anistia, né, do pai dele, né? Ou seja, ele demonstra insegurança em relação à atitude do Trump, né, no sentido de salvar o Bolsonaro. Parece que tem um limite,
né? Até onde o Trump poderia ir, né? Eu fico pensando o seguinte: você tem uma extrema-direita extremamente organizada no mundo, e isso, o núcleo é nos Estados Unidos. Você acha que essa extrema-direita pode abrir mão do Bolsonaro? Quer dizer, como é que isso pode ser analisado a partir das informações que a gente teve a respeito da questão da taxação e das sanções impostas por Trump ao julgamento do Bolsonaro no Brasil? Você acha que isso corre risco? Eles não têm mesmo essa força? Esse risco existe de maneira muito clara. Há nessas mensagens, no relatório da Polícia Federal, há uma mensagem que o Eduardo Bolsonaro manda para o pai, com uma imagem que apenas pode ser visualizada uma vez. A Polícia Federal está tentando recuperar a imagem. No arquivo disponibilizado, há apenas uma mensagem do Eduardo Bolsonaro. Ele diz assim, mais ou menos ele diz assim: espero que esta informação não chegue ao Serviço Secreto americano. Claramente, do que se trata é de uma questão de tempo. Todo esse desespero do Bolsonaro, desse influência de extrema-direita, Paulo Figueiredo Filho, todo o desespero deles de mostrarem um poder, de demonstrarem um poder que, evidentemente, eles não possuem na Casa Branca, é porque essa estratégia tem prazo limitado. O Donald Trump é conhecido por não ser constante nas suas ações. Quantas vezes, Florestan, o Donald Trump não disse que a Ucrânia tinha que entregar a Crimeia, depois não tem que entregar a Crimeia, que o Putin vai fazer o acordo, depois o Putin não faz o acordo? Quantas vezes ele disse que ele ia taxar a China 50%, 100%, 150%, voltou atrás? Na taxação brasileira, ele retirou uma quantidade enorme de produtos. O Trump é conhecido por esse comportamento errático. Se não der um resultado imediato à pressão a favor do Bolsonaro, a tendência é que o Bolsonaro seja abandonado. Eu só não vejo, ainda com maneira clara, quem poderia substituir o Bolsonaro pelo interesse do governo da administração Trump. Mas a possibilidade de que, em breve, o Bolsonaro, a família, seja abandonada pelo Trump não é pequena. O que nós temos que pensar, na verdade, o que está em jogo, Florestan, de verdade, é menos Trump e Bolsonaro. O que está por trás de tudo que nós estamos falando são as big techs americanas. Quem realmente está dando as cartas no governo americano são as big techs. As pessoas que terão isenções tributárias mais do que milionárias, bilionárias, são os donos das big techs. Aqueles que perderão é o povo. Os donos das big techs terão as isenções. Do que se trata agora, a verdadeira pressão, na verdade, é das big techs. Para as big techs, o Brasil é um laboratório muito importante para que eles não sejam regulados. É isso, de fato, que está em jogo. A família Bolsonaro é um pretexto para atacar o Brasil, para desestabilizar o STF e não permitir que as big techs sejam responsabilizadas. Essa é a verdadeira questão. Se, para favorecer as big techs, for importante abandonar o Bolsonaro, ele já está abandonado. Então, professor... como o governo... Não sei quem agora vai. Eu vou depois. Vou depois de você, Tereza. Então tá, obrigada. Como o governo prometeu essa semana, acabou não enviando, que amanhã já é sexta-feira, enviando ao Congresso o projeto de regulação das big techs. Mas o governo está com um projeto pronto. Isso significa, então, que, digamos, a birra com o Brasil, com o Lula, conosco, vai aumentar, né? Vai aumentar, mas não há opção, Tereza. Nós temos que... não há opção. Se o governo do presidente Lula abaixar 1 centímetro a cabeça, vai ter que beijar o chão. A situação é grave, eu tenho insistido com vocês já há algum tempo, não é uma situação simples, a situação é grave. O que está por trás são as big techs. Recordemos que sempre foi assim na história americana. Uma parte considerável dos golpes de Estado promovidos pela CIA ocorre quando as empresas americanas são prejudicadas. Eu lembro que eu conversei com vocês aqui, Tereza, há uns 2, 3 meses, em que eu comparava a situação do governo Lula à situação do governo Vargas e sugeria, se fizesse sentido o que eu estava propondo, que a nossa atitude em relação ao governo deveria mudar. E a nossa atitude cada vez mais deverá ser de apoio irrestrito ao governo brasileiro. Eu vou repetir o que eu disse aqui no começo. Se fosse o governo Michel Temer e houvesse uma ameaça desse porte à soberania, eu publicamente apoiaria o Michel Temer. Sendo o presidente Lula, nós vamos apoiar 2, 3 vezes mais. Você acha que o Michel Temer ia ser um soberanista como o Lula? Ou ele não, seria... nunca. É por isso que eu estou dando... O meu exemplo é retórico. Eu estou dizendo, até se fosse Michel Temer, eu apoiava. Sendo Lula, nós vamos apoiar muito mais. Então, nós precisamos
estar unidos, nós do campo progressista, estar absolutamente convencidos de que a hora agora é de apoio integral ao governo e compreender que o Brasil pode, ou a soberania brasileira vai sucumbir, ou nós teremos um papel histórico fundamental nessa segunda década do século XXI. O nosso papel histórico será dar um basta à situação de pressão do Donald Trump. Não é casual, Tereza, que o New York Times tenha feito uma matéria de capa com o presidente Lula dizendo o único presidente que resiste ao Trump. Não é casual que o Washington Post tenha feito um perfil do ministro Alexandre de Moraes dizendo basicamente algo próximo, ou seja, eis aqui um juiz que não está se dobrando ao Donald Trump. O que os próprios americanos não estão fazendo, nós estamos fazendo. É indispensável que esse projeto de lei vá para o Congresso, é indispensável que a regulação das redes ocorra, porque, me permite uma única observação. Eu acho que nós temos que ter muito cuidado com a linguagem no espaço público, porque a extrema-direita vence porque ela impõe a sua linguagem. Vamos lá, Tereza. Nós não devemos dizer que é um projeto de regulação das redes. É um projeto de regulação compartilhada. Como assim? Não existe rede, não existe plataforma que já não seja regulada. Todas as plataformas que hoje estão em jogo, YouTube, Meta, todas são reguladas pela operação do algoritmo das próprias plataformas, que nós não temos acesso à operação do algoritmo. Então, nós não estamos querendo regular as redes. As redes já são reguladas pelas plataformas. Nós queremos, pela soberania nacional, compartilhar as regulações, que as plataformas mantenham as suas regulações, que nós sabemos que favorecem a extrema-direita. Ótimo, é um direito que elas têm, mas no território brasileiro há soberania nacional e aqui nós estabeleceremos regulações próprias ao Brasil. Pode ser, Tereza, o Brasil pode estar dando uma lição fundamental para que o mundo resista à sanha do Donald Trump. A tensão vai aumentar, a situação ficará mais difícil. Por isso, o nosso apoio tem que ser mais decidido. Professor, a pergunta é a seguinte: essas últimas revelações das mensagens do celular do Jair Bolsonaro fragilizaram relativamente a posição dele em relação à opinião pública, não é? E temos aí o julgamento se aproximando, não é? Dia 2 de setembro começa as sessões finais do núcleo principal. Qual é o pior cenário que você vê no sentido do impacto das sentenças, que provavelmente serão condenatórias, no ambiente político nacional? Qual é o pior e o melhor cenário? Você prevê uma situação de desestabilização política nos próximos tempos? Mário Vitor, desestabilização política nós já vivemos há bastante tempo. Veja, porque a extrema-direita tem um modus operandi que é de naturalizar o absurdo. Então, chega um ponto que nós já não somos capazes de nos dar conta do que está ocorrendo. Veja, há 2 semanas atrás, Mário Vitor, deputados e senadores fecharam o Congresso. O DNA dessa gente tem que ser dito com todas as palavras. O DNA, eles têm data de nascimento e DNA. 13 de dezembro de 1968, o DNA o AI-5. O AI-5, os militares fecharam o Congresso porque o Congresso não permitiu que se processasse o Márcio Moreira Alves, que havia feito um discurso dizendo que as moças não deveriam dançar com os militares nos bailes e que a população deveria boicotar a ditadura. Pediram para processar, o Congresso recusou, a ditadura fechou o Congresso. Júlia Zanata, Zucco, todas essas pessoas, o DNA deles é o AI-5. Isso tem que ser colocado na testa deles. Eles são filhotes do AI-5. Foi isso que eles fizeram. Então, mais desestabilização do que isso, Mário Vitor, não pode haver. Ou seja, não há espaço atualmente na política brasileira para uma tentativa de conciliação macunaímica. O presidente Lula não vai seduzir a nenhuma dessas pessoas, porque isso é bem importante, Mário Vitor. Essas pessoas que radicalizam não estão radicalizando apenas por questão ideológica, elas radicalizam porque a radicalização gera monetização nas redes, e as redes recompensam radicalização porque é este o algoritmo das plataformas. Essas pessoas terão que radicalizar cada vez mais para obter mais dinheiro. O influencer de extrema-direita, Paulo Figueiredo Filho, toda vez que radicaliza, ele termina o programa dele, que eu assisto em homenagem a vocês,
Ele termina o programa dele e pede: apoie-se, cadastre-se, Pix. Pix ele não pode receber. Ele diz: apoie-se, torne-se membro VIP, Gold, o que seja, para que eu continue a minha luta pela liberdade. Nada, é para colocar dinheiro no bolso. Então, isso quer dizer o seguinte, Mário Vitor: no atual circunstância, o pior cenário é tentar conciliar. Na atual circunstância, é terminar o julgamento em setembro. Jair Messias Bolsonaro, Walter Braga Neto, Augusto Heleno, eles deverão ir para a prisão domiciliar pela idade. Prisão. Prisão para todos. Não há meio termo. Ou nós enfrentamos agora, que é uma circunstância favorável para o governo, pelo fortalecimento da soberania nacional, pelo ataque que estamos sofrendo do Trump. Se conciliarmos agora, perderemos em 2026. Então, independentemente porque desestabilização, Mário Vitor, já ontem eles deram um pequeno golpe no Senado e assumiram a presidência e a relatoria da comissão do escândalo do INSS. Florestan, Tereza, Miola, vocês podem imaginar o circo que vai ser? Eles na presidência, na relatoria dessa CPMI. Então, desestabilização já está em curso. Como é que você interrompe isso? Com um gesto de autoridade institucional. Todos têm que ir para a cadeia e todos os que sentaram na cadeira, os que impediram a abertura do Congresso, Nicolas Ferreira, o Zé Trovão, Júlia Zanata, Capitão Zucco, todos precisam tem que ter um mandato pelo menos suspenso e, se possível, cassados. Ou seja, Mário Vitor, temos a lição histórica de 64. Se não reagirmos a tempo, não haverá como reagir depois. Miola. Vocês têm tempo ainda? O João César, num áudio entre o Silas Malafaia, esse farsante, esse charlatão, e o Bolsonaro, o Silas Malafaia comenta com o Bolsonaro que tinha encomendado com o Duda Lima, um marqueteiro do PL, a produção de vídeos e banners para uma campanha orquestrada ao estilo "O Brasil é dos Estados Unidos", né? Era algo do estilo para cair as taxas, anistia. Assim, nós estamos falando das pessoas, né, dos indivíduos, dos CPFs, mas aqui tem uma instituição que ela funciona com funcionamento regular, que é um partido político, que tem, dentro dela, tem operadores dessa estratégia criminosa. Não é o caso assim, de botar os olhos nisso também, tratar da proscrição de partidos que têm essa incompatibilidade com o regime no qual eles estão autorizados a funcionar. Aqui eu falo do PL, mas também posso falar de outros partidos que participaram do fechamento do Congresso, isso que tu referiste há pouco, não é? Coisa que só a ditadura fez. A ditadura militar fechou o Congresso em 3 ocasiões. Depois da ditadura, foi a primeira vez, aquilo não foi obstrução. A obstrução política, ela é um ato legítimo e regimental, ela tem previsão legal para acontecer. Não foi isso que aconteceu, não é obstrução. É errado a gente dizer que é obstrução. Foi fechamento do Congresso, ainda que por 48 horas, o órgão da representação popular, da soberania popular, foi fechado. Então, eu te pergunto, não é o caso de, além dos indivíduos, dos CPFs, atingir essas instituições que estão funcionando a serviço dessa engrenagem fascista e autoritária? Que boa lembrança, Miola. Sim, claro, o PL. Inclusive, já há jurisprudência nesse sentido. Em 1947, o Partido Comunista Brasileiro, que tinha eleito uma bancada significativa para a Constituinte, o Jorge Amado foi deputado constituinte, a Lei de Liberdade Religiosa é do Jorge Amado, o Luiz Carlos Prestes foi eleito senador espontaneamente por vários estados, o que era possível na época. O Prestes caiu numa armadilha. Numa discussão no Senado, alguém perguntou para ele: em caso de guerra com a União Soviética, qual seria a posição do seu partido? Ele se recusou a responder. Foi pressionado. De maneira pouco hábil, ele disse: estaríamos ao lado do proletariado internacional. Voltou a discussão e ele, de fato, deu uma resposta muito pouco feliz. O Partido Comunista foi cassado pela mesma razão que você aventou agora, Miola. Já há jurisprudência. O Partido Liberal, o PL, do Valdemar da Costa Neto,
está incorrendo de maneira muito grave num possível crime de lesa pátria, num abraçar interesses alheios à soberania nacional. Há possibilidade de um questionamento sério no Tribunal Superior Eleitoral da possibilidade de proscrição do PL com base numa jurisprudência existente. Veja, Miola, o Luiz Carlos Prestes foi infeliz numa fala, foi provocado, perdeu a paciência e foi infeliz numa resposta. Não houve um único ato concreto do Partido Comunista Brasileiro durante toda a sua legalidade, de 45 a 47, não houve um único ato concreto que pudesse caracterizar o que hoje os deputados do PL estão fazendo. Há uma jurisprudência, há um caso concreto na história do Brasil, é o caso de se pensar em levar essa questão adiante do TSE. E veja, pela lei brasileira, um grupo de juristas tão importante como o Grupo Prerrogativa, que tem um espaço tão privilegiado na TV 247, um grupo de juristas poderia apresentar um questionamento da legalidade da ação do PL. Não é necessário, tanto o TSE quanto o STF, eles precisam ser provocados para agir. Mas a provocação pode ocorrer da sociedade civil. Seria um caso a se pensar, Miola, porque isso já passou de todos os limites do tolerável. Bom, estamos chegando meio que no fim já da nossa entrevista. Só queria que você, resumidamente, dissesse: a extrema-direita vai deixar de ter candidato no Brasil e vai forçar a eleição no Senado para deslegitimar a eleição presidencial. É isso? Que não terá o Bolsonaro. E isso você constatou dentro das redes bolsonaristas. E trouxe para vocês, a Sara mostrou, vários prints que parecem não ter sentido nenhum. Mas quando você reúne esses prints que eu trouxe para a Sara, com o do Flávio Bolsonaro, o do Flávio Bolsonaro coloca o Brasil na rota da Marinha Americana, Florestan, é muito claro. A entrevista do Bolsonaro é ele falando, é exatamente o que você disse. Hoje, o plano da extrema-direita no Brasil será não apoiar nenhum candidato para 2026, com a alegação de que os 4 governadores que potencialmente lutam se humilham. O Ronaldo Caiado, que é tão valente para exonerar desembargador que questiona a polícia de Goiás, perguntaram para o Ronaldo Caiado como é que o senhor se sente ao ter sido chamado de rato. Vocês viram a resposta do Ronaldo Caiado? Manso, abaixou a cabeça, abaixou os olhos e disse: eu entendo o desabafo de um filho angustiado. Perguntaram para o Tarcísio, não disse, eu não falo. Mas quando ele está perto do Derrite, bandido bom é bandido morto. O Zema confirmou que era rato. O Ratinho Júnior, bom, o nome já compromete. Então, esse é o projeto hoje. O mais grave desse projeto é que ele explicita o que o Miola disse. Esse projeto só tem sentido se eles confiarem que a Marinha Americana, que hoje está se aproximando das águas da Venezuela, poderá um dia, como fez em 64, se aproximar das águas do Brasil. É mais do que traição no sentido ideológico. É traição ativa, efetiva, objetiva. Eles não podem continuar tendo mandato. André. Boa noite, painel. Boa noite, professor. Boa noite, público. Sejam bem-vindos. Vou trazer aqui os superchats. Eu vou colocar aqui na ordem. Eu não sei se a Sara chegou a ler, mas eu vou pegar a partir das 19h12, mais ou menos, porque aí a gente contextualiza toda essa conversa. Poeta Carlos Veloso. Bozo chamou apoiadores de malucos. Agora disse que não interessa anistia para os malucos do 8 de janeiro. Mas se mataram um na rua, ainda votam nele. O que mais me entristece, ele continua, é ver que a lobotomia foi tão bem feita que bolsomínio e crente neopentecostal ignoram tudo ontem. Estão fanatizados, agradecendo seu superchat. O Sem Brasil deixou aqui um questionamento muito importante. O deputado estadual já chegou aqui, Carlos Gianazzi, a gente vai tentar levantar isso com ele. E a CPI da corrupção do Tarcísio, não é? Pois é, e aqui a situação é extremamente grave, né? André, o Fantástico deu uma longa matéria do propinão, não mencionou o nome Tarcísio. É inacreditável, não é? Não mencionou o nome Tarcísio de Freitas. Imagina se isso fosse um escândalo do governo federal. Era muito comum os jornais de São Paulo usar esse método durante os governos do PSDB. Vocês lembram? Então, eram funcionários, não é? Era sempre assim, era uma terceira pessoa quase inexistente. Marinilda Vieira Soares, e o imposto de renda sobre os 30 milhões que recebeu, o Bozo pagou? É um outro ponto.
Essa é a manchete nesse momento de todos os sites do país. Acho que isso vai trazer muita dor de cabeça para a família, né? Exato. Você em Brasil, se tirarem as mídias da Nicole, né, Nicolas Ferreira, Minions caem 10%. Com certeza. E ele fez mais um aqui, olha, conhece a militância raiz? Esses brigarão na CPMI. O poeta Carlos Veloso, a polarização nunca vai acabar. Quanto mais o povo cria consciência política, mais o embate de classes, proletariado versus burguesia, deem-se o nome que quiser, graças ao PT, investir em educação, fundamental. E aí, né, o Alberto Rodrigues falou do pastor, né, e esse pastor da Vila Mimosa, tem mais uma questão aqui falando sobre os pastores, o Célio Rocha, aqui era uma questão para você. Pergunta para o João se possível, é possível inferir que o dinheiro do Bolsonaro tenha vindo da rede do tráfico, junto com Malafaia? Ou quem, né, eu não sei se ele também está fazendo uma alusão por conta da corrupção também de Tarcísio em São Paulo. Não dá para chegar a tanto, não é possível dizer. Mas no caso de São Paulo, Andréia, a relação do PCC... Isso é uma farra de dinheiro. O Eduardo também recebeu 4 milhões e o Carlos 4,8 milhões. Gente, mas é uma... Muito dinheiro. Mas PCC e Estado de São Paulo, isso é muito claro. Não há dúvida alguma. Exato. O Roberto Bocaíva dando parabéns à Polícia Federal, agradecendo também. O Rossem Brasil, o linguajar é esse mesmo, são milicianos. Rosalita, são inúmeros, gente, são muitos superchats. Eu vou começar a dar uma... Né? Ó, a Fermol está falando sobre a Venezuela, avião Estados Unidos, silêncio do governo, que diz que é constrangedor. Parece que agora saiu uma notícia também que o governo estadunidense pediu a saída dos estadunidenses da Venezuela. Então, essa é a última notícia que a gente tem, uma das últimas notícias. Saíram por causa de um furacão que vai ter lá no Caribe, por ali. O problema é isso, né? Ele coloca ele deixa ali uma pulga atrás da orelha para criar também esse método da insegurança e instabilidade. Tem alguns superchats que só vieram sem nenhum tipo de comentário, agradecendo também. A Elizabeth Coutinho falou que vai mudar para Elo. Então, faz o Elo, a campanha dela, faz o Elo. Dalcine Ferreira agradecendo também. O Marcos Avelino, tomara que adotar a sugestão do professor João César de Castro Rocha, carimbar, traidor da pátria, Bolsonaro, et caverna. Ficou, né, gente? Se a gente tem... Eu sou professora de história, né? Silvério dos Reis está ali, e ele também já está lá. Vai levar um pessoal junto. Reginalíssima, professor João, infelizmente agora a CPMI do INSS, irmão do Lula, vai dar muito pano para a manga da direita. Né, por conta dessa CPMI, a Dalcine Ferreira, porque o Brasil... Não está convocado. Não está convocado, né? Pois é. Mas a ideia é que... O governo tem maioria... O governo tem maioria na CPMI, apesar do vacilo que foi a malandragem da extrema-direita. Mas dá para barrar essas coisas aí. Dá para barrar, mas não é tão... Não é dado que... Mas, e, pessoal, vamos falar uma coisa. O escândalo nasceu no governo Temer, cresceu e adensou no governo Bolsonaro, parou no governo Lula. Não podemos deixar que eles tenham a narrativa sempre à frente. De novo, o escândalo nasceu no Temer, cresceu no Bolsonaro, parou no Lula. Esse é o nosso discurso. Olha só o apelido que eu levo. Eu prefiro Bedel, tá? Mas eu estou brincando, Beto. A decapitadora. Não é? Se tiver alusão à Revolução Francesa, não está mal, não, vai. Muito bem. Então, tá bom. Gente, deu nosso horário. Valeu, João. Um abraço para o João.